O Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. Passou o tempo dos dogmas. A natureza abrange o universo e o próprio Deus, feito outrora à imagem do homem, a moderna metafísica não pode considerar senão como o espírito na natureza. O sobrenatural não existe. As manifestações obtidas com o auxílio dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Não há mais milagres. Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida. Quem poderá prever a que consequências conduzirá, no mundo do pensamento, o estudo positivo desta nova psicologia? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Esses são trechos do livro O que é Espiritismo e Obras Póstumas por Allan Kardec. Então seja muito bem-vindo a mais um novo episódio do Pode Evoluir. Eu me chamo Ana Karenina. Olá pessoal, é muito bom estar de volta. Eu me chamo Jonas e para hoje nós trouxemos o nosso querido convidado Otávio Cabral. Olá, boa tarde, Jonas. Obrigado pelo convite. Ana, é um prazer estar aqui. Quem está nos assistindo também, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Breves comentários sobre quem é Otávio Cabral Marques. Otávio é palestrante espírita, psicólogo e licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Imunologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, doutor em Imunologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, tendo realizado o doutorado sanduíche na Universidade de Washington, Seattle Children's Research Institute, nos Estados Unidos, pós-doutor em Imunologia do Brasil e na Alemanha, University of Lübeck-Freiburg. Ele irá hoje nos trazer reflexões sobre o tema Ciência e Espiritismo. Olha, um tema muito importante, né, Otávio? E que tem gerado muitas reflexões nas redes sociais, em todos os lugares, né? E a gente tem visto como o Espiritismo ele tem se conectado e trazido cada vez mais para o mundo, para a sociedade, através da ciência, né? O Espiritismo, apesar de estar aí há muitos anos, mas agora cada vez mais pessoas têm estudado a ciência da espiritualidade. E hoje a gente está aqui para falar dessa conexão do Espiritismo com a ciência, né? Excelente, Ana. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque essa evolução que vocês trouxeram bem, né, da ciência da espiritualidade. Kardec, então, em 1857, quando é publicado o Livro dos Espíritos, ele já tinha um terreno plantado. A ciência tinha evoluído muito, né? Então, a revolução científica do século XVII estabeleceu paradigmas, estruturas para assim, desenvolver o conhecimento. O conhecimento estava muito no âmbito controlado pelo teocentrismo, pelo pensamento religioso, pela religiosidade. E isso foi criando, historicamente, alguns impedimentos do desenvolvimento do antropocentrismo, do homem com racionalismo. Só que movimentos como o iluminismo, né, e tantos outros foram estabelecendo o conhecimento. A revolução científica do século XVII, por exemplo, foi fundamental para que isso se estabelecesse no nosso planeta, só que a ciência ficou muito racional. O mensurável era que era verdade, assim, era tido como verdade. Então o homem passou a rechaçar tudo que era não mensurável tradicionalmente, né, por técnicas mais analíticas, mais direta, mais palpável, fisicalista, né, o pensamento newtoniano, cartesiano. Porém, né, tudo isso gerou muito ceticismo. E hoje a gente vê, por exemplo, só para dar um salto histórico, a gente vê 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais, um nível elevadíssimo de pessoas com depressão, 300 milhões de pessoas no mundo com depressão, né? E 300 milhões de pessoas ansiosas, sem falar das pessoas com baixa autoestima, com estresse, com burnout. Então, assim, a partir do momento que o Espiritismo nasce, trazendo um movimento mundial que foi chamado do espiritualismo moderno, que teve na França com Allan Kardec,
com o professor Hippolyte Leon, Denizar de Vaio, mas em outros recantos do planeta, vários cientistas passaram a estudar a espiritualidade sob a luz da razão da ciência. Então, isso vem trazendo muita luz para a humanidade, para encontrar propósito, encontrar sentido. Então, quando vocês trazem um tema desse, eu parabenizo a vocês por esse programa maravilhoso. Vocês trazem uma contribuição fantástica para a sociedade, porque a espiritualidade e o espiritismo nos traz muito propósito, muito sentido à nossa vida, né? Verdade. Então já vamos ir para a primeira pergunta. Otávio, como o espiritismo entende a relação entre ciência e fé? Olha que pergunta maravilhosa. A relação entre a ciência e a fé, ela é complementar. Tem até um texto, né, maravilhoso da obra de Kardec, que ele fala da aliança entre a ciência e a religião. É fundamental a gente desenvolver a fé raciocinada, como o próprio Kardec disse. E ele dizia que fé raciocinada é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, eu acho que a ciência tem encontrado um caminho do meio, e esse caminho do meio se chama espiritualidade. Vários cientistas de vários âmbitos, inclusive, têm mostrado que a espiritualidade ela se desatrelou um pouco da religiosidade, porque muitas vezes a religiosidade envolve dogmas, né? Dogmas muitas vezes inquestionáveis, e movimentos exteriores de aparência. E quando você sai da porta do seu instituto religioso, não importa qual seja, muitas vezes você se desconecta. E a espiritualidade não, ela é um caminho que atrela fé e razão com métodos. Mais de 31 mil artigos científicos, Ana e Jonatas, foram publicados sobre a espiritualidade. Quando você busca no site PubMed, que é onde tem todos os artigos científicos do mundo, desde a descoberta do DNA, dos novos medicamentos, a gente vê 31 mil artigos científicos trazendo essa conexão entre fé e ciência. Então, o espiritismo, nessa linha, vê essa união e une, trazendo um raciocínio não dogmático, uma fé não dogmática, onde manifestações espirituais, propósito, podem ser estudadas através da ciência, e é muito importante. Na atualidade, com rede social, que todo mundo acessa, busca conhecimento, é fundamental a gente ter um norte, e esse norte, através da ciência, é muito importante para a nossa fé. Às vezes parece até que é um pouco inacessível, né? Você ter o conhecimento da ciência, mas ao mesmo tempo da espiritualidade, ou você requerer isso na sua vida de forma mais profunda. E a gente vem vendo esse movimento cada vez mais das pessoas se interessando mais, tentando entender, né? Pessoas que estão ali dentro da academia, tentando estudar cada vez mais, se aprofundar, isso é muito legal. E é por isso que a gente trouxe essa segunda pergunta, né? Que fala sobre por que o espiritismo considera os fenômenos espirituais como naturais, né? Porque muitas pessoas não consideram como naturais, né? Sim, verdade, Ana. Olha, e vocês estão de parabéns por trazer essa junção entre ciência e espiritualidade. Veja, o que é que não é natural? Assim, né? Como que pode existir algo sobrenatural? Né? Sobrenatural está muito atrelado ao dogmatismo. O que a gente não acredita, não conhece, chamava-se, né, de sobrenatural. Por exemplo, a lei da gravitação universal, até Newton fazer suas revelações, a gente poderia dizer que jogar um objeto e ele cair seria um fenômeno sobrenatural, porque a gente não conhecia. Mas a partir do momento que esse movimento de espiritualismo moderno vem se desenvolvendo no mundo, Kardec foi um grande divisor de águas nesse sentido, mas tantos outros pensadores, né, estudaram William Crookes, né, William James, e a própria psicologia transpessoal na atualidade, fazendo muitos estudos mostrando que o fenômeno espiritual, ele, através da conexão com o eu, o próprio Jung, por exemplo, né, que Jung, na sua obra de psicologia analítica, aí Jonathan gosta bastante, né, Jonathan? Eu gosto muito de Jung mesmo. Ele traz, só para citar um livro, que é A Prática da Psicoterapia. Quando você pega, ele fala de espiritualidade o tempo todo, que o cerne do estudo da psicologia é o espírito, a nossa alma. Então,
A psicologia mesmo, né, que nasce em 1879, com a fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental, todos esses acontecimentos vêm derrubando o sobrenatural. A própria mediunidade, por exemplo, né, hoje tem estudos triplos cegos que mostram que a veracidade e a acurácia, né, a precisão das informações trazidas pelos médios, né, passadas pelos médios, dos espíritos que trazem essas informações, confirmadas por aqueles sitters que eles chamam, as pessoas que vêm, que participam do fenômeno e deixam a informação, o nome do desencarnado, do morto, né? Para o médio não sabe quem deixou, não tem contato. O analista, o experimentalista, o cientista também procura ter um ambiente mais neutro para esse processo. Então, o sobrenatural, ele não existe. O sobrenatural é aquilo que a gente desconhece. E como disse Sócrates, a gente só sabe que nada sabe. E como existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que a gente imagina, então tudo que a gente desconhece pudesse chamar de sobrenatural seria uma insanidade. Assim. Então, o sobrenatural ele não existe, é só o desconhecido. Então a gente poderia dizer que o que nos falta de verdade é esse conhecimento, né? Essa busca pelo conhecimento. Por isso que muitas vezes a gente só entende o espiritismo de fato quando a gente estuda. Com certeza, Ana. E tem muita coisa do espiritismo ainda desconhecida de muita gente. Por exemplo, as revistas espíritas. A gente chama de revistas espíritas. Só que Kardec, quando publicou essas obras, quem estiver nos assistindo, vale muito a pena pegar. Eu tenho batido nessa tecla porque é importante a gente conhecer a ciência espírita. Como Kardec trabalhou, né, desenvolvendo essa ciência maravilhosa. Ele cria o Jornal de Estudos Psicológicos. E embaixo estava bem pequenininho, Revistas Espíritas. Aí, quando foi feita a tradução, botaram Revista Espírita bem grande e Jornal de Estudos Psicológicos bem pequenininho. Aí, muitas pessoas acabam não lendo porque são obras grandes, tem mais de 500 páginas algumas, mas é muito importante a gente tirar o véu do dogmatismo e estudar o espiritismo como ciência. Isso é fundamental. Perfeito. E essa pergunta 3 é interessante, faz um paralelo com o texto inicial, né, que a primeira parte do texto que foi lida foi o discurso pronunciado junto ao túmulo de Kardec por Camille Flammarion. Olha. Então a gente vê que naquela época já existiam espíritos muito já avançados nessa questão. Sim. Então não é uma coisa atual. Na verdade, o que acontece é que é uma coisa que nem você falou, foi meio que deixado de lado, assim, foi meio que esquecida, né? Sim. E em relação a isso, a gente já vem com a terceira pergunta, que é a seguinte: de que forma essa ciência espírita ajuda a compreender melhor a vida e a morte? Olha, que fantástico. Assim, descortinando o que acontece depois da vida, através dos estudos. Quando Kardec começou a estudar as mesas girantes, por exemplo, e ele, assim, com raciocínio bem lógico, ele disse, imagina essa mesa começa a movimentar, começa a responder perguntas tipologicamente, por batidas, por codificação que a gente bota, uma batida é sim, duas é não, como estava acontecendo. E daí ele começa a observar e diz assim, não é possível essa mesa responder, né, a perguntas porque não tem cérebro. Então, a questão da lógica que o Espiritismo nos traz sobre a morte, mostrando que quem estava por trás daqueles movimentos, daquelas batidas, eram inteligências que se denominaram espíritos e que nada mais, nada menos eram a mente daqueles que deixaram seus corpos materiais, né, físicos aqui, e continuaram com corpos também, assim, materiais físicos, mas numa matéria muito mais sutil, uma matéria muito mais, assim, do ponto de vista energético, mais eterizada, mas que continua a existir. E essas mentes pensantes mostrando a existência e a gente compreendendo o sentido da vida, que a morte, na verdade, é uma passagem, a vida aqui também torna-se muito mais cheia de sentido. A gente busca muito mais propósito, a gente busca se melhorar, a gente busca ter ética, a partir das nossas ações no nosso dia a dia. Não que quem não tem essa visão não tenha, com certeza cada um busca isso de outras formas, em outros caminhos, em outros meios, mas a gente tendo, através da ciência,
uma comprovação que existe uma vida após a morte e que aqui é só uma passagem, tudo toma mais sentido e a gente tem muito mais força para buscar propósito. Sim. Por exemplo, se você quer fazer um curso e vai ficando deixando para depois, né, Júnior? Quer estudar psicologia, diz assim, não vou fazer, eu quero buscar evoluir, crescer. Você, por exemplo, fica mais velho e diz assim, não, vou desencarnar, vou morrer, não tem mais sentido. Como não tem mais sentido? Na né? próxima vida eu aprendo. Né? A próxima vida eu aprendo. Tem muita gente que infantilmente pensa que você deixa para depois as coisas porque acredito na vida após a morte, reencarne, não é nada disso. Pelo contrário, quando a gente vê o sentido, a gente percebe a essência da vida e quer desenvolver nossos projetos, nossas ações no bem, com muito mais ligeireza para ter mais paz e mais felicidade. Não sei quem falou, eu esqueci, agora me fugiu da mente quem falou, não sei se foi, acho que foi Santo Agostinho, que disse assim, se o homem soubesse o quanto é bom fazer o bem, a gente faria o bem por egoísmo. No começo é mais ou menos assim, né? A gente começa fazendo porque sabe que é importante e vai se tornar uma pessoa boa. E é esse esforço que a gente está aí o tempo todo tentando para se melhorar a partir desse conhecimento. Eu até falo isso até frequentemente para alguns espíritas, né, para os amigos que são espíritas, Sim. às vezes até para os trabalhadores da casa espírita. O que seria de nós sem o espiritismo? Eu fico refletindo às vezes o quanto que o conhecimento da doutrina espírita nos trouxe uma perspectiva de vida totalmente diferente. Então, coisas que a gente não entendia, a gente passou a entender, coisas que a gente vivenciava e a gente passou a ter um sentido. Sofrimentos que a gente passa, dores que a gente passa, e que naturalmente a gente se entregaria talvez a uma tristeza profunda, né? Ou lidaria com o sofrimento de uma forma muito mais dolorosa, e a gente começa a entender a vida de uma forma muito diferente. Então, de fato, o espiritismo ele tem esse poder transformador na nossa vida, exatamente porque ele traz muito a perspectiva da vida e a perspectiva da morte, né? Ou da imortalidade da alma. Né? Isso é muito legal, Ana. Uma coisa muito importante, tem até uma questão nesse contexto que você está falando muito bem, uma questão que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala qual o meio prático mais eficaz para a gente superar nossas más inclinações e ir crescendo nessa vida. E a resposta dos Espíritos é assim, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. E no movimento de buscar essa espiritualidade, muitas vezes as pessoas passam a negar suas próprias emoções, porque elas passam a olhar a espiritualidade como algo muito fora da gente, né? No exterior, que eu tenho que fazer para o próximo, que eu tenho que fazer para o meu vizinho, para o meu irmão. Lógico que tem que fazer, a gente sabe fora da caridade não há salvação. Só que a gente esquece que Jesus disse assim, que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E nesse contexto, às vezes, a gente esquece nós como parte desse próximo, como o próximo mais próximo. A gente passa a negar nossas emoções, muitas vezes, nossos medos, nossas dores, porque pensa assim, eu sou espírita, então quando alguém morre eu não posso sentir dor, não posso ficar triste. E isso é a pior coisa do mundo, porque tudo que a gente nega volta com mais força. Freud, Jung e tantos outros estudiosos que falaram do inconsciente, das nossas emoções, tudo que a gente reprime e não educa, não desenvolve as nossas emoções. E, por exemplo, eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo assim, não, eu estou muito mal, mas eu fui para o trabalho e sorrindo, estava tudo bem, fingindo que não tinha problema. Eu digo, gente, isso é o maior ato de desamor que a gente faz. Assim, escondendo as nossas emoções ao invés de educá-las. Porque às vezes a gente perde a oportunidade de sensibilizar o outro, de acolher as nossas emoções. Então, nesse movimento de espiritualização, de busca da espiritualidade, um dos conceitos fundamentais que a ciência tem trazido é, na linha do espiritismo, esse se acolher. Porque a partir do momento que eu me acolho com mais amor e estou mais forte, eu vou para o movimento espírita, eu vou para um centro, eu vou para uma igreja, eu vou para o meu trabalho com muito mais força. Então, eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu não tiver amor, eu não vou estar dando amor de verdade. Eu vou estar, assim, vivendo como falava Jung, uma persona, uma máscara. Isso. Mas não a força verdadeira. E a cura que a gente dá para os outros, ela vem da nossa própria cura. A gente cura pelo exemplo, né? Como dizia Confúcio, as palavras convencem,
mas os atos arrastam. E as nossas vibrações, Jung fala bem isso na prática da psicoterapia, de que é essa energia que cada um de nós emanamos que ajuda a curar o próximo quando ele chega com dor, com dificuldade. E ele percebe no movimento, né, que ele está religioso, que se a pessoa não está bem, ela vai tentar fingir que está bem, mas ela transparece. Né? É a autoiluminação para você iluminar, né? Exatamente. É você se tornar esse farol. Né? Exatamente. E é muito interessante isso, porque de fato é para todos nós, né? Não significa por termos acesso ao espiritismo que de fato a gente consegue aplicar isso na nossa vida. Às vezes a gente só muda de lugar, mas a gente continua com os mesmos vícios, né? As mesmas, o mesmo olhar de olhar sempre de forma do material, né? Do externo e não do interno, né? Do espiritual. Então é muito interessante, assim. Eu acho que só isso já é uma reflexão que a gente duraria aqui horas, né? Conversando. Mas eu quero trazer mais uma pergunta. Você me permite só fazer um comentário nesse contexto? Psicologia é uma área que a gente gosta muito. Não, fica à vontade. Eu lembro do filme André Luiz, do Nosso Lar. André Luiz tem uma cena que ele fala assim. Ele disse que às vezes uma aparente calma, tranquilidade, esconde um mar assim de dores e angústias que chega uma hora que elas aparecem, que a gente não consegue mais esconder. E Jung fala o seguinte na prática da psicoterapia, nesse livro dele, assim, que a natureza não perdoa nossos segredos do nosso eu. Então é fundamental que a gente consiga olhar para dentro também, porque quando a gente faz isso, esse movimento, a gente se cura, a gente dilui nossas dores. Esse é um dos movimentos mais fortes de espiritualização, né? Porque às vezes, André Luiz, no Nosso Lar, fala que ele atendeu 6.000 pessoas gratuitamente. Isso não foi suficiente para curar todas as dores que ele trazia dentro dele. E às vezes as pessoas vão, atendem, ajudam, e não olhando para si, não olhando para suas feridas, não reservando tempo para se amar e para buscar aquilo que a gente gosta em essência na vida com propósito, a gente acaba depois, uma hora, sofrendo. Por isso surgem depressões, por isso surge muita ansiedade. A gente vive muitas vezes desconectados do nosso eu, achando que a espiritualidade é algo de fora, dos espíritos. E nós somos espíritos, né? Então, como disse Jesus, o reino dos céus está dentro da gente. A gente tem que fazer esse exercício. Qualquer movimento de ciência da espiritualidade é principal, é fundamental a gente começar por nós mesmos. Sim, e como é interessante, se me permite falar também. Por favor! Mas como é interessante, a gente veio aqui está falando sobre ciência e espiritismo. Sim. Mas veja como a ciência está muito conectada com a espiritualidade de verdade, né? Total. Porque a essência divina. Então, é muito isso que você está falando sobre a gente, na nossa vida, querer separar. Né? A gente quer separar a vida profissional, a vida familiar, de quem a gente é no centro espírita ou dentro dos templos religiosos, do nosso eu, enfim. Mas nós somos esse ser, né, indivíduo complexo e completo também, no sentido de ter muitas nuances, né? Sem e dúvida. A gente não pode separar, porque a espiritualidade está em tudo, né? Com certeza, Ana. E ao mesmo tempo que a espiritualidade também é uma ciência, né? Com também certeza. É algo que a gente pode estudar e a gente pode se aprimorar. Então, é muito interessante a gente poder falar sobre ciência, mas sobre essa ótica, né, da espiritualidade, porque isso muda tudo. Muda né? tudo, Isso muda a nossa perspectiva, porque ciência é para todos nós. Com Né? certeza. As pessoas acham que ciência é só para quem é cientista, só para quem está dentro de uma universidade, mas na verdade é você estudar sobre a vida, estudar sobre a sua própria vida. Sem dúvida. Né? Então, muito bom você estar falando. A gente, me permita também. Uma coisa puxa a outra, né? Muito bom isso que você trouxe, porque eu costumo dizer assim, todo mundo é cientista quando nasce. Quando você, pequenininho, né? Você já viu a criança, tem uma fase que a gente chama de teleológica. Tele é de distante, é o estudo dos porquês. Ela acorda e de repente começa a falar, e tem uma fase que vai para o pai e para a mãe perguntando por que de tudo. E muitos pais ficam impacientes com isso. E muitas vezes, assim, não tem paciência de ir com a criança, porque a criança vai longe, mas por quê? Por quê? Por quê?
E nessa, muitas vezes, quando o adulto diz assim, não se meta em conversa de adulto, ou, obviamente, tem coisas que não são para crianças, né? Que a gente precisa cuidar, porque ela não tem assim, raciocínio lógico, um córtex pré-frontal bem desenvolvido para conversar de coisas mais avançadas. Mas quando a criança vem com toda essa curiosidade, e a gente mata essa curiosidade da criança, com traumas, com violência psíquica, com dores, a gente destrói muitos cientistas. E muitas vezes a gente tem todos nós, nesse movimento, temos nossas feridas da infância. Então, quando a gente trabalha com a psicologia, tratando as nossas próprias feridas, a gente não só resgata o nosso eu profundo, veja que a criança nasce felizona, né? Brincando, se divertindo, se expressando sem vergonha no teatro, qualquer lugar. Eu não sei se já foram em teatro, quando você vê que acaba a peça, as crianças sobem no palco, estão nem aí o que está acontecendo. Mas a gente também, quando se trata, a gente deixa vir à tona novamente a nossa curiosidade, nosso cientista nascer. E essa ciência da espiritualidade, Ana e Jonas, a gente é um campo que tem desenvolvido muito, a ciência da espiritualidade. Mas tem algo que ninguém fala, que é a espiritualidade da ciência. Assim, saiu esse ano um paper sobre a espiritualidade da ciência. Para tornar isso mais palpável, Pasteur, certa feita, disse assim: pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus. Imagina, quando a gente olha o ser humano, a célula, o DNA, os genes, as moléculas do nosso corpo passando informação, mensagens, montando proteína, você se encanta com aquela beleza do funcionamento do corpo. Quando você vai aqui, por exemplo, em Ponta Negra, olha o Morro do Careca, as praias, as lagoas, você olha os pássaros cantando. A ciência tem muito disso quando você conhece a beleza do funcionamento dos mecanismos do mundo, desde o mundo da célula, a astronomia, o universo. Então, a ciência também traz muita espiritualização. Muitas pessoas pensam assim, ciência ciência é coisa assim, fria, é coisa só para cientista, laboratório, maluco. Uma coisa de laboratório. De laboratório. Assim. E não é assim. Ciência até tem um movimento aqui no Rio Grande do Norte, né? Que é ciência para todos. O pessoal está trabalhando bem nisso. E no interior, e a gente está discutindo para trazer isso aqui para Natal também, e tem que levar isso para o mundo inteiro. Ciência é para todo mundo. A gente tem que desmistificar que ciência é coisa só de gente de QI elevadíssimo. Muitos cientistas não tinham QI elevadíssimo, não. Reprovavam nas matérias, não passavam muito bem. É só a gente ter força de vontade e desmistificar que ciência não é para todos. Tem alunos de iniciação científica, escolas trabalhando com isso, e a gente precisa abrir a ciência para todo mundo. Perfeito. Ótimo. E isso puxa exatamente a última pergunta, que é para a gente fechar mesmo. O que diferencia o estudo espírita de uma simples crença sem comprovação? Eita, boa pergunta, excelente pergunta. Assim, foi o que Kardec fez. Assim, o que diferencia é exatamente o que ele fez. É toda a sistematização das reflexões que ele fez. Quando ele cria um jornal de estudos psicológicos e que ele desenvolve isso de 1858 até 1869, estudando, investigando, comparando com a ciência, falando de método científico, Kardec reflete já no primeiro ano da revista o que é ciência. Assim, ele tem, na introdução, já do começo da Revista Espírita, ele pergunta, será que o Espiritismo é uma ciência já madura, bem definida? E ele fala que o Espiritismo está só no começo, no ABC. Né? Mas, quando ele faz todo esse trabalho de verificação das informações, de análise dos dados, da universalidade desse conhecimento em diferentes locais, ele faz o que a gente chama em ciência de validação cruzada, de cross-validation, de validação cruzada do conhecimento. Ele pega em vários pontos, compara as informações, até, por exemplo, quando ele fala de possessão. Ele primeiro diz assim, não, possessão não existe, os espíritos não trouxeram esse ponto. E depois ele diz, olha, acabei observando um caso de possessão,
em tal local, e daí ele fala, não, tem casos de possessões que existem. Assim. Então, Kardec fez um trabalho brilhante de 1858 a 1869. Ele descortinou mesmo, tirou o véu do dogmatismo, e a ciência está fazendo isso. A ciência que nos traz tanta luz, por exemplo, através das vacinas, dos antibióticos, do entendimento da vida. A ciência hoje são mais de 30 mil artigos científicos com o termo espiritualidade. Então, corroborando o que Kardec falou, o que Kardec trouxe, e trazendo novas contribuições também. Do espiritismo, por exemplo, para a saúde mental, para a autoestima. Quando a gente desenvolve mais autoestima, a partir do momento que nós sabemos que somos seres imortais, não importa a classe social, não importa algumas condições muito passageiras que foram frutos de preconceitos, né, de raça, de credo, de gênero, etc. Tudo isso cai por terra para a gente buscar a essência da vida. Então, o espiritismo, ele, como você disse muito bem, Ana, assim, sem o espiritismo, o que é que seria de nós? Eu encontrei o espiritismo aos 20 anos de idade, num grupo maravilhoso em Blumenau, quando fui fazer a graduação assim, em biologia, e até hoje me dá muita força, não só para olhar para fora, da espiritualidade fora, mas para a espiritualidade que mora dentro do nosso coração. Né? Sim, perfeito. E é muito sobre isso que você falou, né? Quanto que isso é importante, porque Kardec fez esse trabalho brilhante, como você falou, e nesse mundo de hoje, de tantas redes sociais, onde todos falam e tem essa liberdade de falar, mas no mundo onde tem muitos achismos, a ciência ela tem esse papel fundamental, né, de ter a metodologia, de trazer essa seriedade para os assuntos, né, porque exatamente por a espiritualidade de forma geral, né, a questão religiosa está muito ligada ainda aos dogmas, aos rituais, né, ainda nessa construção da nossa sociedade, muitas vezes a gente não levava tanto a sério a espiritualidade, né? Trazer essa seriedade, que é um assunto que existe seriedade, assim como saúde, assim como algo que a gente estuda para ser um médico, ele não simplesmente ele não acha, ele estuda para fazer, ele estuda para ser um médico, né? Então a espiritualidade também exige, né? A vida também exige esse estudo, também exige essas reflexões. Então eu acho que nesse mundo de achismos, né, ter uma metodologia científica nos traz essa seriedade que exige esse assunto, né, da espiritualidade. Muito, Ana. Isso é muito importante que você está falando, porque muitas pessoas criam sistemas assim que são nada mais, nada menos do que opiniões, e opiniões às vezes nefastas, né? Brincadeiras nefastas, assim, crenças baseadas em meramente opiniões sem fundamento nenhum. Como surgem, por exemplo, pessoas falando mal de vacina, ou surgem pessoas falando mal sobre a espiritualidade, que a espiritualidade causa, por exemplo, doenças mentais. Isso surgiu muito. Muitas pessoas em opiniões dizendo que a mediunidade causava loucura, por exemplo. Mas veja, se você der uma agulha para alguém que não tem sanidade ou que não tem bom senso nem ética, ela vai, com uma agulha, causar uma loucura. Ou senão, ela pode usar para salvar vidas. A mediunidade é algo neutro, né, também. A espiritualidade, se são os homens que desencarnam, assim, e que são os homens encarnados com falhas, com defeitos, a espiritualidade precisa ser estudada com muita seriedade para a gente compreender que, quando bem desenvolvida, ela é força que desenvolve a nossa alma, né? Como a psicologia faz, né? Kardec criou o Jornal de Estudos Psicológicos. Então, o desenvolvimento da espiritualidade com muita seriedade, com muita ciência, com muita observação, promove a nossa autoestima, porque a gente sabe que nós somos espíritos imortais. Então, as dificuldades aqui não é que a gente vai ignorar, a gente vai ter muito mais força e propósito para continuar vivendo, né? A gente vai agora para os 2 últimos quadros dos nossos vídeos. Que o primeiro que a gente já foi falado aqui muito sobre isso, você já falou sobre várias obras, seria o Convidado Indica.
Olha, Aí seria algum livro, alguma palestra, algum filme ou alguma coisa relacionada a esse tema sobre ciência e espiritualidade, ciência e espiritismo. excelente. Olha, não poderia deixar de indicar o Jornal de Estudos Psicológicos. Que você tanto referenciou aqui, né, hoje. Inclusive, nós estamos com um curso do Jornal de Estudos Psicológicos e da série psicológica de Joana de Ângeles, fazendo essa conexão desde a publicação do Jornal de Estudos Psicológicos até a atualidade, depois dos anos 2000, quando a série psicológica de Joana de Ângeles traz muitas reflexões, agora já baseado em toda a ciência psicológica que foi desenvolvida e conectando isso com a espiritualidade. Então, indicaria uma série de estudos, de livros, que é a série do Jornal de Estudos Psicológicos ou as revistas espíritas. Era muito bom que no movimento espírita as pessoas estudassem essas obras para ver Kardec, assim, a grandeza desse pensador, desse grande cientista, da contribuição fantástica. Muitas pessoas ingenuamente pensam que Kardec foi um jornalista apenas. Não, assim, obviamente o jornalista tem um trabalho fundamental, mas é a mesma coisa que eu dizer que um jornalista é um físico, por exemplo. É um desvirtuamento da função. Uhum. Sem méritos, todos têm seus méritos, sua importância, obviamente, mas é fundamental a gente entender esse pensamento kardeciano científico. Muitas pessoas, por falta de entender a lógica da ciência espírita, depois de anos eu escuto assim, eu sou ex-espírita. Eu digo, como? É a mesma coisa que a pessoa diz assim, uma vez que você é físico, estudou a gravidade, você diz assim, eu sou ex-gravitador. Porque eu não entendo, não quero mais saber da gravitação universal. Porque ela não existe mais para mim, não é mais isso. Eu digo, olha, não tem como derrocar uma lei da natureza. Então você dizer assim, sou ex-espírita. Eu digo, como? Você vai dizer que a espiritualidade não existe, que a reencarnação não existe, não é lei da natureza. O professor Ian Stevenson, por exemplo, estudou abundantemente o fenômeno da reencarnação. Então, nessa linha eu sugiro Jornal de Estudos Psicológicos. É difícil, dá trabalho, mas se a gente somar o tempo que a gente fica no WhatsApp, na rede social, ou, como dizia Domenico De Masio, né, o filósofo italiano que desencarnou recentemente, quando a gente fica sem ócio criativo, ele fez a proposta do ócio criativo, da gente se divertir, por exemplo, aprendendo alguma coisa. Então, as revistas espíritas, eu lembro que eu as li a primeira vez, antes de reestudar sempre, foi indo e voltando, que eu dava aula em Blumenau, estava em São Paulo, um período, eu ia voltando, estudando, lendo na viagem, você se diverte, aprende tanto. Então, o movimento espírita precisa resgatar esse trabalho de Kardec em sua essência. Se vocês dois me permitem também. Lógico. Você... Nós falamos aqui o tempo todo. Você tem toda a permissão, né? Você falou bastante sobre Jung, né? E eu conheci Jung através de Divaldo, porque Divaldo falava muito sobre isso. Olha. E o fato interessante é que para o Divaldo psicografar a série psicológica, Joana, a mentora dele, falou que ele tinha que estudar psicologia, né? Sim. Então ele estudou muito, se debruçou muito sobre esse assunto. E Jung tem várias obras que você falou, várias, algumas até em relação aos sonhos, né? Ele tem muita coisa sobre sonhos. E então a psicologia, ela tá muito nesse meio científico e espiritual, né? Com certeza. Nossa, que bom você trazer isso, Jonas. Tem trechos de Jung que se você pega, a gente poderia depois combinar um bate-papo, só pegar trechos de Jung, a gente fazer uma brincadeira com o pessoal, dizer assim, pegar os trechos e dizer, isso foi Jung ou foi Kardec? Porque são muito parecidos, assim. Jung foi a fundo na alma humana, né? E ele falava da espiritualidade abertamente, do espírito. Ele assim, revelou essa questão do inconsciente coletivo, né? Mas esse inconsciente coletivo também se complementa muito com a ideia da reencarnação. Quantas tendências instintivas nós trazemos? Muitas delas são coletivas porque são processos biológicos. Por exemplo, o aprender a mamar foi um fenômeno conservado do grupo, né? Dos mamíferos, da classe dos mamíferos. Então, você nasce
bota o bebê perto do peito da mãe, ele corre para mamar, ele já vai saber. Mas tem outras tendências que são bem individuais, assim, que estão no nosso inconsciente individual. E essas tendências são nossas tendências passadas. Você vê uma criança pequenininha, eu comecei a aprender piano, porque minha esposa toca muito bem piano, mas eu fui tentar aprender, eu até desenrolo um pouquinho. Mas aí eu vi um menininho de poucos anos de idade no YouTube tocando piano. Eu digo, gente, que injustiça. Eu digo, aqui no maior sufoco esse menino. Aí se a gente pensa na reencarnação, assim, não, imagina se esse menino, o quanto que ele não se esforçou na vida anterior para aprender piano e hoje ele já nasce com mérito, com a tendência para o bem, com a tendência para o mal. Então, Jonas, você trazer Jung para a gente é extraordinário, assim. Jung tem uma série, vale indicar, a série de Jung, ele também, você pode comprar na Amazon, ele compra a série psicológica de... Que é muito famoso, o livro vermelho de Jung é muito famoso. Tem vários livros. E todos eles são umas enciclopédias. Mas vale muito a pena. Para mim, isso só me mostra, né, o quanto que o espiritismo ele não é uma caixa fechada. Não. Ele é exatamente essa construção que ela vai sendo agregada. Não é à toa que nós temos aí, dentro do espiritismo, do movimento espírita, tantas obras complementares. Com certeza. Né? E vem cada vez mais obras complementares exatamente acompanhando esse avanço da ciência, do entendimento. Né? Isso para mim é incrível. Né? É uma religião, uma filosofia, uma ciência que progride, né? Que evolui. Sem dúvida. Né? Do mesmo jeito que, por exemplo, a imunologia, que estuda as respostas de defesa, as vacinas, se beneficia do entendimento da compreensão do sistema nervoso, que interage com o sistema imunológico, por exemplo. Fiquei estressado, eu fico mais suscetível a câncer, a infecções. Não me cuidei, eu estou com burnout, você fica com tendências a ter autoimunidade, por exemplo, né? Dependendo do indivíduo com a depressão. Você vai se beneficiando dos conhecimentos das diferentes áreas. Se a gente pensar um grande mosaico, um espelho gigante que se quebrou, então cada pecinha, cada área do conhecimento vai se complementando. O espiritismo traz muito complemento para a ciência e as ciências, as mais diversas, muito complemento para o espiritismo. É isso, a ciência, eu gosto muito de falar em ciência integrativa, porque o conhecimento de uma área, quando você começa a ver interseções e complementos e conversas entre as diferentes áreas, você começa a fortalecer demais o conhecimento. Olha, a psicologia como pode se beneficiar com o espiritismo e o espiritismo como pode se beneficiar com a psicologia. Pasmem, eu já ouvi pessoas dizerem assim, não vou estudar psicologia porque pode atrapalhar minhas atividades espíritas. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. O espiritismo, em essência, é psicologia. Você diz assim, eu vou ficar menos caridoso, mais frio. Eu digo, só se você estiver interpretando muito mal a ciência. É verdade. Porque, como o Jonas trouxe muito bem para a gente aqui agora, Jung falava assim, conheça todas as teorias profundamente, que é importante. Mas quando você estiver diante de outra alma humana, para ajudá-la, seja apenas uma outra alma humana. Então a gente vai ajudar uma pessoa se a gente tiver capacidade, potenciais desenvolvidos no nosso ser. Para ajudar alguém, a gente vai ajudar muito melhor. Então é fundamental que a gente estude muito, que a gente não só o mundo de fora, mas o nosso mundo de dentro, cotidianamente, com psicólogos, com ajuda, porque o espiritismo se complementa com as ciências. Assim. Caso contrário, se a gente não fizer isso, a gente está fazendo um grande desfavor para o espiritismo, que é criando dogmatismos, rituais que Kardec não criou, afastando pessoas de ciência, pessoas muito bem formadas, hoje com acesso à informação, e a gente trazendo conhecimentos, às vezes, defasados, que não condizem com a realidade. Só para ilustrar, antes, finalizando aqui o raciocínio, como o Jonas trouxe essa questão da psicologia, por exemplo, quando você diz assim, nós somos uma pessoa que está com dificuldade, chega na casa espírita, você diz, nós somos espíritos falhos, devedores, temos que pagar nossas dívidas. E a gente escuta, às vezes, discursos desse tipo. Imagina a pessoa já está mal, escutar que ele não presta, assim, sabe? Quando Jesus diz assim, vós sois deuses, Jesus nunca falou mal de ninguém. Todo mundo que estava sendo, mulher que estava sendo apedrejada, homem que estava na cruz como ladrão,
Jesus olhava para as pessoas e dizia, não, eu não te condeno, não. O ladrão da cruz dizia assim, hoje mesmo entrarás no reino dos céus. Ele também não era conivente com os erros. Ele dizia assim, ó, vai, não voltes a pecar. Mas ele sempre olhava para a nossa luz, para o nosso potencial. Então, quando a gente estuda ciência e vê o potencial humano, que a gente usa pouquinho do nosso cérebro ainda, 10%, talvez, uns mais, um pouco menos. Mas quando a gente vê o desenvolvimento do conhecimento e vê o quanto o ser humano é capaz de se desenvolver, imagina atrelar isso bem ao amor, a força do amor e dar sentido à vida, então tudo passa a ter um outro sentido de acolhimento, de felicidade. Trazer a ciência para os centros espíritas só vai fortalecer os trabalhos de caridade e de desenvolvimento das atividades em qualquer ramo da casa espírita. Então vamos para o nosso último quadro, Opa! que eu gosto muito, se chama Verdade ou Mito, Olha. sobre o Espiritismo. A gente vai fazer uma pergunta e eu quero que você nos diga se é verdade ou mito. Sim. Então, é verdade ou mito que o Espiritismo é contrário ao progresso científico? É um mitão. Eu vou chamar de mitão. Porque, pelo contrário, o próprio Kardec assim, trabalhou com ciência. Se a gente disser que o Espiritismo é contrário ao progresso científico, o Espiritismo não existiria. Assim, seria assim, um contrassenso absurdo, né? Uma falta de bom senso terrível. O Espiritismo, ele quer que a ciência se desenvolva. Kardec era dessa forma, trabalhava dessa forma. E eu espero também que a gente possa estar incorporando esses aspectos de ciência nos atendimentos fraternos, os conhecimentos de psicologia podem ajudar demais os conhecimentos, atender as pessoas que estão precisando de ajuda. Por exemplo, esse programa maravilhoso que vocês estão fazendo, Levi não está aparecendo, mas ele está ali atrás das câmeras. Graças à tecnologia, o desenvolvimento de grandes profissionais que estão usando o desenvolvimento da ciência para a gente estar aqui conversando hoje, né? Então, a ciência precisa entrar na casa espírita para ajudar a casa espírita. Saiu um censo aí dizendo que tinha reduzido o número de espíritas, né, no Brasil. Então, isso pode refletir um pouco também desse movimento que precisa trazer o jovem para a casa espírita, as crianças. É muito comum na casa espírita ter várias atividades para os adultos e as crianças têm que ficar caladas, paradas, aguentando, recebendo carão, silêncio, porque não tem uma atividade específica para as crianças. Então, quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Imagina essa criança que cresceu escutando que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não tem espaço para ela na casa espírita, ela cresce com isso na cabeça dele, no inconsciente. Porque todos nós crescemos e temos uma criança dentro da gente. E daí essa criança vai se afastar. Os jovens, cheios de tecnologia, inteligência, como vocês, né? Eu vou me botar como jovem também. Nós todos, né? Porque a juventude é um estado da alma. Mas a gente precisa trazer pedagogia. Imagina um evangelizador muito bem preparado, conhecendo grandes pedagogos como Pestalozzi, como Froebel, né, que foi o pai daquilo que a gente chama do jardim da infância. Os jardins de infância hoje, na atualidade, estão mecanicistas, estão desprovidos de espiritualidade, de natureza. E hoje, quando a gente tem 120, tem estudos científicos que mostram assim, 120 minutos de contato com a natureza é o suficiente para ajudar no melhoramento do bem-estar físico e mental. Quer dizer, diabetes, hipertensão, melhorando a autoestima. E eu estou vendo alguns centros espíritas com mais árvores. Eu fui um centro espírita em alguns locais aqui, em Ceará Mirim, teve um centro espiritualista aqui também, em Pium, o Lar de Seu Luís, a Casa de Francisco, com bastante natureza. A gente vê aqui centros trazendo escolas, como o SEIC aqui, que está fazendo esse trabalho tão bonito para as crianças. Então, oxalá tenhamos muito mais ciência. Ciência é essa que aproxima a gente de Deus no movimento espírita. Então é isso, né? Eu acho que se não fosse o tempo, a gente ficaria horas aqui conversando. Ninguém assistiria o vídeo inteiro. E principalmente de psicologia, que você gosta muito, né, João? Quero ver você como meu colega no futuro. Vai dar certo. Na psicologia. Então a gente gostaria de finalizar, né, agradecendo primeiramente ao Otávio
pelo tempo dele, desse tempo, dessa conversa aqui. E não se engane, muita conversa aqui nos bastidores saiu que nós vamos nos manter unidos, Opa. que vocês vão saber da gente no futuro. No futuro, sim. Próxima semana. Bem próximo. Então, muito obrigada, viu, Otávio? Mais uma vez reforçando o agradecimento a Jonas. E se você quiser deixar alguma mensagem para quem está nos escutando sobre a temática, mas qualquer mensagem aí que você acha importante. Pronto. Eu quero, então, antes de deixar a mensagem, do fundo do meu coração, agradecer muito a você, Ana, Jonas, também a você, por esse momento. As pessoas às vezes chamam a gente, professor, cientista, obrigado pelo seu tempo. Eu digo, gente, eu que agradeço, porque para mim é um prazer enorme quando a gente fala de ciência e espiritualidade, como disse Jesus, né? Não só de pão vive o homem. E às vezes esses momentos de falar da espiritualidade, do espiritismo, alimenta e traz muito sentido. Então, obrigado vocês. Levi não está aparecendo ali, mas eu quero agradecer porque ele está trabalhando arduamente para a elaboração dessa nossa conversa. Contribui bastante, assim, sem ele nada disso aconteceria. Isso é verdade. Né? Agradecer ao Seik por esse momento aqui também, estou muito feliz de estar aqui. E a você que está nos assistindo, que você se... Ou nos ouvindo. Ou nos ouvindo. Ou nos ouvindo, bem lembrado. Que você possa saber que qualquer âmbito da ciência que a gente caminhe, qualquer esforço que a gente faça para se inteirar de novos conhecimentos, principalmente daqueles que melhoram não só a nossa qualidade física, mas também a qualidade da nossa saúde mental, que a gente possa caminhar nessa direção para a gente ver que a ciência do amor, por exemplo, fortalece a nossa vida, para que a gente, olhando para dentro da gente, vendo que o amor está fora, mas também está dentro, a gente possa dar uma contribuição para esse mundo, deixar mensagens de esperança, ser mais autênticos conosco mesmo, trabalhando as nossas dores através da ciência, da espiritualidade, da psicologia. A gente vai dar uma contribuição enorme para esse mundo. Que esse nosso bate-papo contagie aí seu coração, para você olhar para dentro, para que você viva mais e possa ajudar também a comunidade onde você vive. Obrigado. É isso, gente. Gratidão. Gratidão para vocês que acompanharam esse episódio inteiro e maravilhoso aqui com a gente. E fica o convite para você assistir os outros episódios. Temos episódios igualmente incríveis, assim como esse. Então, compartilhe esse vídeo com todo mundo. E nos vemos no próximo episódio, né, Jonas? É verdade. E você continue conosco, que você com certeza pode evoluir.